A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e amados, ouvintes da palavra de Deus, que você se encontre gozando a mais perfeita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E saúde, que depois da nossa salvação, o bem maior que nós possuímos é a nossa saúde. Queridos e amados irmãos, hoje o Senhor me deu um assunto para gravar, glória a Deus, e eu fiquei feliz. Estou pedindo a Ele que me dê os assuntos que Ele queira. E Ele me inspirou essa semana toda, pelo Espírito Santo, a falar do tema da queda de Satã, né, do céu. Hoje não vou mandar alô para vocês não, mas recebo um abraço de Jesus. Em vossos corações um beijo ungido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a todos vocês. Glória a Deus, se sinta abraçado por Jesus, porque vai ser um pouco longo, a gente não quer prolongar muito para não ficar enfadonho. Mas quero estar, vamos dizer assim, glória a Deus, e subordinar o tema, né, da pregação aqui, sobre a queda do inimigo. Quero estar sujeito a esse texto e dar uns conselhos aos amados irmãos para que nós aprenda a fugir dos liames, dos laços de Satanás e nos armar com as armaduras de Efésios, capítulo 6, verso 10 a seguir, né? Está lá escrito no livro de Efésios, que ali Deus nos ensina a fugir do mal. Que os irmãos tomem posse das armaduras de Deus. Porque contra Satanás nós temos que estar armados até os dentes. E nós não podemos ser ignorantes no Evangelho acerca deles. Muitas igrejas, muitos irmãos têm medo de falar nesse sujeito, mas é necessário porque as escrituras falam dele o tempo todo. Jesus falou dele, quem somos nós para não falar dele? Tem gente que tem medo até de falar no nome dele. Mas nós temos que aprender a nos armar contra ele, orar contra ele, porque ele é o acusador das nossas almas, ele é inimigo de nossas almas. Glória a Deus. Porque nós vamos, no decorrer dessa mensagem, descobrir o porquê que Satanás é tão inimigo nosso e por que ele nos odeia tanto. Primeiro vamos ler Isaías 14, que retrata aqui a queda dele. Isaías 14, 9. Veja aqui a fundação do inferno que foi para ele. Não foi para nós. O inferno foi feito para ele. Para o diabo e seus companheiros de trabalho, seus colegas de trabalho, né? Mas como o homem faz a vontade de Satã, Deus permite o homem ir para lá, por fazer a vontade dele. Nós fomos chamados, amados, para fazer a vontade do Pai da glória, do Pai eterno. Se submeta a Deus. O inferno desde o profundo se tomou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis da nação. Aqui, quando Deus fala dos mortos e dos príncipes, são os que fizeram a vontade dele desde o Éden. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós? E foste semelhante a nós? Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som do teus alaúde. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas,
de Deus. E exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Que está a queda de Satã no céu, porque ele se personificou no mal. Ele começou uma cobiça pelo trono do Todo-Poderoso. Ele colocou o eu dentro do seu coração, o eu. Ele deliberou aqui nessa mensagem 14, Isaías 14, ele deliberou ser independente de Deus, colocando eu. Irmãos, ninguém pode se dizer independente de Deus. Todos nós somos carentes e dependentes das misericórdias do Senhor. Ele falou, subirei, determinando, com determinação, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E serei. Ele não perguntou se Deus consentia isso. Ele não perguntou se Deus queria isso. Nós temos que perguntar, que orar, que querer. Glória a Deus, ouvir a resposta de Deus para aquilo que deliberamos, para aquilo que planejamos, para aquilo que queremos ser na nossa vida. Tudo temos que colocar Deus na frente e perguntar se é da vontade dele, se ele aceita. Glória a Deus. O que nós vamos fazer, o que nós vamos estudar, com quem vamos casar, onde vamos trabalhar, se vamos viajar, se é permitido fazer essa viagem. Ainda que você nade em dinheiro, você precisa ter a permissão do Senhor em tudo na sua vida, se é que você o quer como Senhor absoluto da sua vida, pois Satã estava descartando Deus como Senhor absoluto da sua vida. Ele estava querendo uma independência, um reinado próprio, um querer próprio. E o homem e Satã e os anjos não foram criados, glória a Deus, para ter vida própria. Nós não temos nada próprio e tudo aqui nessa terra é passageiro. Até o ar que você respira não é seu, é emprestado por Deus. Se ele lhe falta, você tomba, porque nada é próprio. Nós somos criados para ser dependente de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia. Satã aqui estava deliberando o seu castigo, deliberando a sua sentença, estava deliberando sua independência, sua liberdade. Queria ficar distante, alienado de Deus, esquecendo que Deus é o Senhor. Amado, não seja semelhante a Satã. Não seja semelhante aos anjos que ele derrubou com ele. E ele conseguiu, como diz o Apocalipse 12, persuadir a terça parte dos anjos, amados. É muitos anjos, são milhares que o Senhor me revelou, que são milhares e milhares de milhares que não se pode enumerar essa terça parte de anjos, porque são inumeráveis para nós, que ele conseguiu derrubar da graça de Deus lá no céu, da presença de Deus. Conseguiu tirar esses anjos com politicagem. Satã é político. Ele criou a política do céu. Ele ofereceu coisas, como Deus me revelou, para os outros anjos. Ofereceu cargo, ofereceu tronos, ofereceu posições. Então ofereceu peitas, que é propinas, corrupção. Ele conseguiu corromper a terça parte dos anjos. E o Senhor achou nele, quando veio avaliar, achou nele malícia. Achou nele loucura, como diz o livro de Jó, capítulo 4, versículo 18.
que no meio dos seus anjos ele achou loucura. Por isso que o Senhor fala aqui, contudo serás levado aos infernos. Achou soberba. Satanás se ensoberbeceu, nunca dê lugar à soberba. Pergunte ao Senhor em oração, em jejum, para fazer alguma coisa. Nunca faça nada de si mesmo. Glória a Deus. Mas faça com a assinatura, o aval e a assinatura de Deus. Porque aí você será feliz e nunca terá um tombo espiritual. Nunca Deus vai deixar vacilar o teu pé. Se você estiver firmado nessa fé de não colocar o seu eu na frente do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor achou nele soberba. Achou nele muitas coisas malvadas. E pronunciou-lhe a sentença, dizendo no capítulo 12, no versículo 12: como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva. Aqui traduzido no céu, como Deus me revelou, é luz de Deus, filho da alva. Como foste lançado por terra. Helel ben Shawá, luz de Deus, filho da alva. Era o nome dele. Foi mudado para diabo, que é o caluniador, é adversário. Foi mudado para Satã, que é adversário, quer dizer, e diabo, que quer dizer caluniador. E Lucifer, um sujeito cheio de amargura. Deus muda até o nome. Eles perderam o nome. Eles perderam sua feição de anjos, de serafins, de querubins. Foi de muitas hierarquias de anjos do céu que ele conseguiu entrar e derrubar com palavras. Ele persuade com palavras porque ele se personificou num político no céu. E nós vamos ver agora em Ezequiel 28. Vamos ler alguns versículos. O 3 diz assim: eis que mais sábio és do que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Glória a Deus. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste prata e ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, ao teu comércio aumentaste o teu poder. E eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Ele no céu era um querubim, ungido de Deus, que tinha aptidões tremendas, virtudes. E era maestro, vamos ler já no 11. Era uma pessoa importantíssima no céu. Tinha toda a ciência da música e tecnologia celeste para preparar instrumentos musicais para oferecer a Deus em louvor e adoração. Ele era muito belo, muito sábio, e ele não, nem os outros anjos podiam se esconder dele ou do segredo, ou ter segredo. O diabo conhece o nosso ponto frágil. Ele conheceu da mulher Eva no paraíso, quando olhava para o fruto. E aqui no verso 28 diz isso. No verso 28, estou atropelando na palavra, vou falar mais devagar. Capítulo 28 de Ezequiel, versículo 13. Estavas no Éden. Então, essa lamentação aqui, que é o título da mensagem sobre o rei de Tiro, lamentação contra Tiro, na verdade, Deus fez uma comparação de Satã para esse rei. Mas aqui fala do próprio Satã, porque não pode o rei de Tiro, por essa ocasião que Ezequiel escreveu o livro, está no Éden, né? Ezequiel veio existir centenas de anos,
milhares de anos depois da criação do Éden. Então o rei de Tiro, para começar, não poderia estar no Éden, né? Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Veja que ele era um anjo riquíssimo. Era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tudo Deus preparou para ele ser o maestro, desde o dia que ele foi criado por Deus. Tu eras, olha a expressão divina, tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci no Monte Santo de Deus e estava no meio das pedras afogueadas. Perfeito era no teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Deus achou iniquidade nele, como já lemos em Isaías 14:14, que ele quis ser como Deus. Ele invejou o trono de Deus. A primeira coisa de mal que Satanás permitiu que nascesse nele foi a inveja. Irmão, nunca inveje nada que alguém possua. Nunca inveje os dons espirituais que vocês estão vendo aí no YouTube. O massacre que eles fazem comigo por causa dos dons que Deus me concedeu, me emprestou, que não são meus. Para trabalhar, os dons são ferramentas do Senhor, para nós trabalharmos com eles para Deus aqui na terra. E olha o massacre que fazem comigo por a inveja. Os invejosos estão aí dando lugar ao pai dela no YouTube, que é Satã. E ele passeava no Éden, jardim de Deus. E ele teve inveja da criação de Deus. Por isso que ele está aí na ciência tentando clonar, né? Clonar pessoas. Clonar, já clonou ovelha, clonou animais. Eu quero ver Satã pegar a sua própria poeira e construir um homem. Ele pega a matéria-prima de Deus para fazer as clonagens aí, através da ciência. Quem dá lugar a Satanás comerá os frutos bichados que ele tem oferecido. Porque ele só tem fruto bichado. Por que Deus fala aqui no verso 5 do comércio que foi aumentado? Porque pela palavra, pelo poder de persuasão, veja que todo vendedor tem um certo poder de persuasão. Porque Satã, ele tinha isso também no céu. Esse poder de palavra. E ele comercializa a palavra de Deus hoje nas igrejas do falso profeta. Ele faz o comércio da palavra de Deus. Abra os olhos, querido. Esse canal é para quem abre olhos. Por isso que eu vim nos infernos. Pastores, cantores, tocadores, pessoas, presbíteros, diáconos, por fazer do evangelho causa de ganho, sem Deus ter os chamado para isso. Porque está escrito, digno é o obreiro do seu salário. Mas quando Deus chama e comprova esse chamado na terra de alguém que vai viver só pela obra, essa pessoa precisa ter a revelação e o respaldo de Deus em sua vida para poder viver do evangelho. Senão, o destino dele é um só: ir para o inferno. Deus me disse. Deus me mostrou isso no inferno. Eu não tenho necessidade de mentir para vocês. Eu não quero ter mais nenhum dia de vida se eu mentir aqui para vocês nesse canal.
Porque eu sei também onde estão os mentirosos no inferno, que eu vi tomando cálice de larva quente por mentir na terra em nome de Deus. Eu vi. O inimigo faz comércio, mas torcendo a palavra de Deus, como ele torceu a palavra de Deus lá no Éden, quando viu a cobiça nos olhos da mulher. E a mulher olhava. Tem coisas que nós não podemos olhar, nós somos proibidos por Deus aqui na terra de olhar, para não dar lugar a Satã. Vigia com teus olhos, amado. Olha para Cristo. Medita nas coisas que são de cima. Glória a Deus. Tem coisas aqui na terra que são tão pecaminosas que eu e tu não podemos nem olhar para elas. Como descobrir quais são em oração? Oração, jejum, fé. Glória a Deus. Busca por Cristo, que Ele é grande. Se enche do Espírito Santo. Vai para os montes orar. Desce de madrugada, larga teu cobertor quentinho nesse inverno. Vai orar, faz sacrifício a Deus de oração pela madrugada. Que Ele vai te revelar o profundo, oculto e escondido. E ele começou a passear no jardim com inveja da criação de Deus. E o intento dele era colocar pela inveja o homem e a mulher contra Deus. Porque ele sabia que o mal já lhe era determinado. E hoje ele também sabe que pouco tempo lhe resta, que ele será preso por 1000 anos. E quanto mais ele aprontar na terra, fazer arruaça, melhor para ele. Ele está pedindo cabeça de crente todo dia, como pediu a de João Batista. Vamos estar em oração, amados. Vamos nos abrigar nas asas do Cordeiro, para que ele não nos derrube, para que ele não nos vença. Porque estamos cobertos com o sangue do Cordeiro, que se opõe a ele desde o Éden. De lá para cá o Senhor vem trabalhando para desfazer as obras de Satã desde o Éden. Ele conseguiu derrubar a mulher. Torcendo a palavra de Deus, dizendo, a primeira palavra que ele disse foi: é assim que Deus disse, colocando o homem e a mulher em guerra contra Deus, é torcer, é burlar a palavra, é passar por cima do que Deus disse na minha vida e na sua. Preste atenção quando o diabo vem passando por cima de alguma revelação que Deus lhe disse, de alguma palavra que Deus lhe disse, porque ele passou por cima da palavra de Deus. Deus disse, não olha para ele, não toca nele, no fruto proibido. Porque no dia que tocares, certamente morrerás. E ele disse, é assim que Deus disse? Que se vocês comerem desses frutos, vocês morrem? Não, não é assim não. Ele já foi fazendo essa diabrura contra Eva. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os vossos olhos apenas se abrirão. E é assim que ele está usando os falsos profetas, que nos chamam de legalista, que diz que nós estamos nós que queremos andar em santidade, eles falam por aí, vigie com isso também, que é um ardil de Satanás. Eles dizem que nós estamos num sistema religioso deflagrado. Perdoe que eu tropeço as palavras, às vezes o L eu troco por R, e o R eu troco por L, às vezes. Deflagrado, arcaico. Ele fala que nós pentecostais somos legalistas. Quem são eles? Nós andamos por fé e não por vista, e andamos pela graça. Glória a Deus. Que é Jesus e a sua palavra. E ele ensina aos falsos profetas que nós estamos num sistema religioso, como que nós fôssemos uma religião e como que Jesus fosse uma religião. Nós somos seguidores de Cristo. Nós não podemos ser religiosos.
Nós seguimos Cristo, o autor e consumador da nossa salvação. Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Real, distinta e verdadeira. Ele não é uma religião. Ele é o nosso mestre e professor e conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Ele é conselheiro porque ele aconselhou e aconselha e aconselhará o homem ir para o céu. Portanto, fuja dos ardis de Satã, deste que fala que nós estamos no sistema religioso arcaico, caduco. Eles estão indo para o inferno e estão levando multidões, esses pastores endiabrados, levando multidões, esses filósofos do inferno. Estão levando multidões para o inferno junto com eles. E essas pessoas estão cegas e seguem eles à risca com o que eles dizem. E vão também, se não se converterem, não abrir os olhos enquanto há tempo. Satã passa por cima da palavra de Deus todo dia na vida desses pastores, ensinadores do engano, profeta do engano. Eu estou aqui abrindo os vossos olhos, ouvintes da palavra, simpatizantes da palavra. Não fique apenas na superfície, mergulhe no oceano do Espírito. Como está escrito, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não deixe Satanás apagar, pôr apagão na sua mente, nos seus olhos pôr escama, como em Saulo de Tarso, que caiu a caminho de Damasco, e o Senhor permitiu ele ficar com escama nos olhos, para ele ver o tamanho da cegueira espiritual que ele estava, perseguindo os seguidores de Cristo. Não faça isso, meus irmãos. Satã, ele é invejoso, ele era rico, e é por isso o ódio dele. Ele era um dos anjos mais ricos, está aqui, no verso 13, Ezequiel 28, 11. E quando Deus diz aqui no verso 3, eis que é mais sábio do que Daniel, não há segredo algum em ti que se possa esconder de ti, é porque ele conhece os nossos pontos fracos. Todos os nossos pontos fracos. Aonde nós somos mais fracos para cair, ele sabe. Porque ele é feito de outra matéria, ele é feito de energia pura do céu, ele é feito de uma matéria com a mente mais aberta e futurista do que a nossa. Mas, quanto mais ele aprontar, quanto mais ele fizer diabrura, o tombo dele é grande na vida do que crê no poder de Deus. Quanto mais pecados ele inventar, cada século que passa, nós vemos que Satã inventou alguns tipos de pecado. Hoje é eletrônico, é até pecado eletrônico. Ele está deixando as romarias de lado, porque para ele está quase saindo fora de moda, né? As pessoas, mesmo através dos falsos profetas, eles abriram os olhos que romaria não pode mais. Então ele está indo para a internet, ele está indo para outros campos para inaugurar pecados novos. Mas todos os pecados que ele inaugurar, a Bíblia já diz quais são. Por isso que eu e você temos o dever de ler a palavra, meditar na palavra. Glória a Deus. Como um animal ruminante que come o capim e rumina, joga ele para fora, come de novo. E a baba fica santa e purificada. Nós temos que ser crente cabra, ruminante. Meditar na palavra como no Salmo 1, de dia e de noite. Meditando na palavra e se firmando nela, para nós não cair nas lábias dos que Satã está usando para burlar como burlou ela lá no Jardim do Éden, enganando Eva, dizendo, é assim que Deus disse? Ah, é assim que Deus disse? Isso é da lei, isso é do tempo da lei, isso é do tempo não sei o quê, isso é legalidade. Isto, uso de joia, por exemplo, isso não tem nada a ver com a graça. Tem sim. As pessoas tiraram
os brincos das orelhas, os pendentes, para fazer o bezerro de ouro. E quando uma mulher está cheia de joia, ela está adorando quem? Ela está colocando aquilo para agradar quem? O bezerro de ouro, que é o Deus desse século. É o espírito do anticristo. Porque aquele bezerro foi anti-Deus. Está lá no livro de Êxodo. E eles deram a joia para quem? Não foi para fazer o bezerro? E ele nos chama de legalista, nós pentecostais. Glória a Deus. Dali Deus já não aceitou mais nenhuma joia, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos viver em santidade. Glória a Deus. Vamos fazer tudo para agradar a Deus e não a Satã. Ele me persegue sim nessa internet, mas eu não vou sair não. Deus disse que era para mim continuar firme, que ele já salvou na Austrália, me deu a revelação que salvou no Japão, glória a Deus, pelo tradutor do Google. Ele já salvou no México, que ele me revelou. Ele entrou na casa, por esse canal, de um homem demoniado, possuído por Satã. Lá no México, ele me deu uma visão, libertando pelo canal. Eles não vão me tirar daqui não, porque aqui só quem me tira desse canal é Cristo. E quando eu dou resposta a alguns desses, é porque Deus me mandou, me ortogou, assinou embaixo. Tem um monte aí falando mal de mim. Tem vovós de cabelo branco, tudo usado por Satanás. Tem até vovó de cabelo branco. Tem uma aí com a boca da pombagira, que eu vi aquela boca da pombagira no inferno, falando mal de mim aí também, nesse YouTube. Eu vi aquele batom no inferno, tá naquela mulher, que eu não vou dizer o nome. Porque Deus não mandou dizer a resposta a ela. Só direi se Deus mandar. Se Deus mandar, eles que me aguardem. Porque quando Deus me mandou dar resposta àquele lá de Portugal, foi ele. Ele me revelou e ainda disse, ai de ti. Se não der, e fale como tem que falar, que eu assino. Eu te dou autoridade. Glória a Deus. Insulte ele, como foi Deus que disse. Quando eu digo que ele disse. Que eu não fiquei louca ainda não, nem vou ficar, para falar uma coisa que Deus mandou. Insulte ele como o rei Zedequias insultou quando Senaqueribe, Ben-Hadad, queria invadir Jerusalém, que Deus mandou ele bater as palmas nas costas de Senaqueribe. E disse, a filha de Sião zomba de ti, Jerusalém zomba de ti. Ó rei, tu voltarás pelo caminho que vieste a Jerusalém. Tu não entrarás nessa cidade. Não é assim? Deus disse, diga-lhes insulto. Diga insulto a ele. Glória a Deus. Só que esses insultos que a gente fala não é palavrão e nem podemos pecar com eles. É zombaria, como Elias também no Monte Carmelo zombou 2 adoradores de Baal. Essa é a minha posição. Quando eu enviei resposta àquele lá. Não falarei mais nenhum ai, porque Deus não me autorizou. Eles podem fazer o que for, falar o que for. Se Deus não mandar, não falarei. Eu já sei também, meus irmãos. Eu me submeto a Deus, no querer de Deus. Não coloco eu em mim, não. Eu oro dias para gravar um vídeo. Eu oro para Deus me dar um assunto. Não faço nada aqui sem Deus mandar. Glória a Deus. Deus me deu esse assunto. Também eu já sei, meus irmãos, quem foi que fez aquele perfil falso comigo no YouTube, dizendo que eu falei mal da senhora Shirley Cavalais. É um que me ataca também aí no YouTube. Deus me mostrou claro como água. Quem foi que fez esse perfil? Mora lá pro Nordeste, sabe? É um que mora lá no Nordeste.
que zomba de mim, escarnece de mim, me critica, o Senhor diz que a batata dele está assando e o galo está cozinhando. Essas palavras são minhas, não são de Deus. É eu que estou traduzindo assim. Deus tem dado tempo para ele se arrepender. Deus me disse que não deu autoridade nenhuma a ele para falar de ninguém nesse YouTube. Ele fala dele mesmo, colocando eu como Satã fala. E eu fiz aquele boletim de ocorrência, Deus disse, não apresente denúncia. Foi esse aqui, me revelou. Me trouxe a imagem dele na minha frente e disse, foi esse aqui que criou aquele perfil falso, dizendo que você falou mal da Shirley Carvalhais. Eu vou tratar com ele no meu tempo. Fica em paz, que eu ia apresentar a denúncia para a polícia investigar agora em junho. E o senhor disse que não era para apresentar a denúncia porque eu tirasse a minha mão, que Deus vai pôr a dele. Ele que se cuide. Eu já o perdoei, eu perdoo o pastor que se envolver pessoalmente, né, emocionalmente com isso e não perdoar, ele não é pastor. Eu não me envolvo com essas coisas não, para odiar ninguém, nem ter raiva de ninguém não. Glória a Deus. Vamos continuar. Riqueza e beleza, às vezes juntas se torna fatal. Muitas pessoas se submergiram na perdição por causa de sua beleza misturada com a riqueza. Às vezes se torna fatal. É pecado ser belo? Claro que não. É Deus de beleza, ele fez as pessoas belas. Eu digo no sentido de cobiça, de querer usar a beleza para prejudicar os outros, para ter vantagem. Isso ocorre muito. Isso é coisa do diabo, ele que adora uma produção. Porque o dinheiro, olha as mulheres de Hollywood, o dinheiro faz ela ser bela. De que adianta ser bela e não ter salvação? Glória a Deus. Tem dinheiro para fazer plástica, para botar botox na cara, para ficarem mais bela. O diabo perdeu a sua aparência de querubim, como está escrito aqui, anjo aferidor da medida. Ele era uma espécie de fiscalizador, de anjo fiscalizador do céu. Cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Ele se exaltou, porque ele sobrepujava em beleza. E é o que ele quer pôr nos corações estas coisas. Porque ele não pode mais recuperá-la e ele nos odeia, porque nós temos a aparência de Deus. Ele perdeu a dele. Perdeu os anjos caídos, que caíram com ele, perderam suas aparências também de anjo. E o Senhor me deu uma revelação, amados, que no dia que ele for expulso do céu, é mentira de quem diz que o diabo ainda entra no céu, ele não entra mais. Ele entrou até certo ponto. O Senhor mostrou a queda dele e não permitiu ele entrar mais. E quando ele caiu, ele e os seus anjos caídos que ele derrubou sofreram a ira de Deus. Como eles sofreram a ira de Deus? A transformação. O Senhor foi transformando eles em monstro. A ira de Deus contra eles, a partir do momento que eles desceram, eles foram descendo e sendo transformados. Uns demônios foram transformados em cobras, outros em vermes, em sapos, cachorro, esqueletos. Criaram chifre, rabo, pés de cavalo, sim. Ficaram com cara de bode. Mudou, Deus, através da ira, mudou. Como Deus se irou com Adão e amaldiçoou a terra, dizendo: te nascerá cardos, abrolhos e espinho. Maldita é a terra por tua causa. E os animais ficaram peçonhentos. Criaram venenos. Então assim também foi Satã e seus anjos quando sofreram a ira de Deus. Eles perderam os seus corpos angelicais. Deus me revelou isso e me mostrou isso. E foram se transformando em monstros. Então,
Eles querem mudar essa aparência e o diabo, por magia, por ciências ocultas e magia dele, ele se transforma realmente. Mas não na sua natureza do céu. É por magia. Ele se transforma em corpo bonito. Ele transforma esses anjos caídos. As linhas de pombagira que eu vi, as centenas e milhares de pombagira que eu vi no inferno, na verdade, eles são um espírito vampiresco, com aparência de vampiro. Mas Satã, por magia, dá a esses demônios um corpo de miss, de mulheres belas com a beleza irreal. Uma beleza sobrenatural. Mas é Satã, por magia, para eles virem aqui na terra e se misturarem no meio da multidão. E enganarem a muitos. São mulheres belíssimas. Mas é só capa aquilo por magia, aquele corpo. Porque ele quer se produzir. Então ele põe isso no coração da mulher. Que a mulher deve ser mais bonita. Para pôr a mulher em guerra contra Deus. Deve usar uma beleza falsa, se maquiar, fazer plástica, isso e aquilo. Plástica, essas coisas só se deve ser feito se houver um acidente. Se a pessoa nasceu com alguma anormalia do corpo, aí precisa de uma plástica. Ou sofreu um acidente e tem grandes cicatrizes, que é terrível no rosto. Então, Deus também deu a sabedoria e a medicina para como remediar isso. Mas não faça nada por vaidade, não. Satã faz aqueles corpos no inferno, por magia. Os demônios ficam belos para ser vaidosos aqui na terra. É por vaidade. Ele não aceita ter perdido a sua aparência de querubim. Os demônios não aceitam, os demônios não querem ficar no inferno. E se eles aparecerem aqui como monstro, as pessoas vão buscar recurso facilmente em Deus. Então eles são sutis, eles são espertos. Eles não querem aparecer nessa terra como os monstros. Eles querem ficar lindos e maravilhosos para se comparar com os homens, para poder melhor enganar os homens. E ele quer que nós sejamos igual a eles. Ele tem ódio de nós. Porque também Deus fez um plano de nos salvar depois que ele nos induziu à queda no Éden. Deus elaborou um plano para nós de salvação e para ele não elaborou nenhum. É esse o ódio que ele tem de mim. Você duas razões. Porque eu e você temos a aparência, semelhança de Deus. Ainda pecamos e não perdemos ela. Alguns perdem por acidente, por nascer com anomalia, mas por causa do pecado. Mas se buscar a Deus, terá a solução. Deus não tirou a aparência dele de nós, mas de Satã tirou e ele nos odeia por isso. Pegou a herança dele, isso aqui é meu e teu. Ó, que Deus me revelou. Que é meu e teu, por isso que ele tem ódio. Toda pedra, verso 13, toda pedra preciosa, de Ezequiel 28:11, versículo 13. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunco, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores, dos teus pífaros, estava em ti no dia que foste criado, foram preparados. E o Senhor diz que estabeleceu ele, nós vamos ter essa estabilidade. Jeová estabelece aqui na terra e no céu o seu servo. Glória a Deus. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Viu? O Senhor estabeleceu ele para ser tudo isso, para ser riquíssimo, milionário no céu. E nós vamos ser, glória a Deus, nós vamos receber tudo isso. Deus pegou dele, tomou dele, só não tomou o dom da música, que ele leva isso para o lado do mal. Só não tirou a força dele de praticar o mal, de incentivar o mal à humanidade. Por quê? Não sabemos. Essa é uma pergunta que talvez nós vamos ter resposta somente quando nós chegarmos no paraíso. Por que Deus não aniquilou logo Satã? Hoje eles são esses Exus que baixam nos terreiros de macumba, de candomblé, dessas religiões malditas que tem por aí, que cultua Satã.
cultua esses Exu, são os anjos caídos, são demônios. Eles dizem que são guia de cabeça, que são Exu, guia de cabeça, que só vem para fazer o bem, mentira. São todos esses anjos caídos. Como eles não têm nome, eles pegaram cada um seu nome. Pombagira, Exu Caveira, isso, aquilo, Tranca-Rua, tudo é nome que eles puseram neles mesmos. Porque eles perderam até o nome que tinha no céu. Cuidado para ele não roubar a sua coroa, amado. Ore. Busque a Deus no jejum e na oração. Essas são as armas para nós vencer todos esses demônios que se apresentarem para nos tirar da presença de Deus. Uma das suas estratégias é roubar a fé do cristão. Não permita ele roubar a sua fé. Mesmo que você esteja em luta, em dores, nós, eu e você, somos mais do que vencedores, no nome santo de Jesus. Espero que esse pequeno estudo tenha lhe ajudado, tenha lhe aberto os olhos. Sirva para todos vós se defender deles com as armaduras de Cristo. Busque as armas de Cristo. Se submeta a Cristo, como diz o livro de Tiago, e o diabo fugirá de vós. Quanto mais ele se levantar, mais o tombo é grande. Deus os abençoe e a paz do Senhor Jesus.